Você conseguiria passar 400 anos sem ouvir uma única palavra de Deus? Imagine isso, pais ensinando seus filhos sobre as promessas do Senhor. Esses filhos crescem, tornam-se adultos, depois têm seus próprios filhos. E durante todo esse tempo, nenhum profeta aparece, nenhuma nova revelação é anunciada, nenhum milagre é registrado. O céu parece completamente em silêncio. Para quem olhava daquele tempo, era como se Deus tivesse parado de falar, como se tivesse abandonado o seu povo, mas eles estavam completamente enganados, porque justamente naquele silêncio, Deus preparava um dos maiores acontecimentos da história. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida hoje. Talvez você esteja orando, esperando uma resposta, pedindo uma direção, buscando um sinal, mas tudo o que encontra é silêncio. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, e você começa a se perguntar: será que Deus ainda está me ouvindo? Se essa pergunta já passou pelo seu coração, este vídeo é para você, porque hoje você vai descobrir que o silêncio de Deus nunca significou abandono. Na verdade, em muitos momentos da Bíblia, foi exatamente durante o silêncio que Deus realizou as maiores obras. Depois do profeta Malaquias, o povo entrou em um período que parecia não ter fim. Um ano passou, depois outro, depois 10, depois 100, depois 200, depois 400 anos. Nenhuma nova mensagem, nenhum novo profeta, nenhuma explicação. Enquanto isso, reinos surgiam, impérios caíam, o mundo mudava, mas Deus permanecia em silêncio. Pelo menos era isso que as pessoas imaginavam. Porque enquanto ninguém conseguia enxergar, o Senhor preparava cada detalhe do momento perfeito. E existe uma verdade que todos nós precisamos aprender. Nós contamos o tempo. Pelos dias que passam, Deus conta o tempo. Pelos propósitos que se cumprem. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Enquanto as pessoas acreditavam que Deus estava em silêncio, o céu continuava trabalhando. Mesmo sem novas profecias, mesmo sem grandes milagres, mesmo sem respostas aparentes, Deus nunca deixou de conduzir a história, porque Deus nunca perde o controle. E talvez essa seja a primeira verdade que você precisava ouvir hoje. Só porque você não consegue ver Deus agindo, não significa que Ele parou de agir. Pense por um instante, quantas vezes você já orou e ficou esperando uma resposta imediata? Talvez tenha pedido uma oportunidade, a cura de alguém, a restauração da sua família, uma porta de emprego, ou simplesmente que Deus aliviasse a dor que você carrega. Mas os dias passaram e nada aconteceu. Ou pelo menos foi isso que pareceu, porque Deus trabalha de uma maneira muito diferente da nossa. Nós enxergamos o hoje. Deus enxerga o fim da caminhada. Nós vemos o problema. Deus vê o propósito. Nós contamos os dias. Deus prepara o tempo certo. E quando entendemos isso, nossa maneira de esperar também muda. Chegou então o dia que parecia impossível. Um sacerdote chamado Zacarias entrou no templo. Era apenas mais um dia, mais um momento de oração, mais uma rotina. Ele não imaginava que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Enquanto oferecia incenso diante do Senhor, um anjo apareceu. Imagine a cena. Depois de 400 anos de silêncio, o céu finalmente voltou a falar. E as primeiras palavras foram: "Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida." Pense nisso. Não era uma oração esquecida. Não era uma oração ignorada. Era uma oração que esperava o tempo perfeito. E talvez as suas orações também estejam nesse mesmo lugar. Não esquecidas, não abandonadas, apenas aguardando o momento certo de Deus. Foi daquele encontro que nasceu João Batista, o homem escolhido para preparar o caminho do Salvador. Percebe o tamanho disso? Durante 400 anos, parecia que Deus não fazia absolutamente nada, mas na verdade, Ele preparava a chegada de Jesus, o maior presente que a humanidade receberia.
Às vezes, nós olhamos para um pequeno atraso, enquanto Deus está construindo algo muito maior do que conseguimos imaginar. E isso nos leva a uma pergunta: se Deus realmente continua trabalhando, mesmo quando parece estar em silêncio, por que Ele escolhe nos fazer esperar? Porque existe uma resposta para essa pergunta, e ela pode mudar completamente. Assim é a maneira como você enfrenta as dificuldades da sua vida. Então, por que Deus nos faz esperar? Se Ele pode agir hoje, por que às vezes escolhe permanecer em silêncio? Essa pergunta ela acompanha a humanidade há milhares de anos. E a resposta não está na ausência de Deus, está no propósito de Deus. Existe uma diferença muito grande entre receber uma bênção e estar preparado para viver essa bênção. Muitas vezes nós pedimos que Deus mude a situação, mas Deus começa mudando o nosso coração, porque uma resposta recebida antes da hora pode se transformar em um peso que ainda não estamos prontos para carregar. Olhe para Abraão. Deus prometeu um filho, mas a promessa não aconteceu no mês seguinte, nem no ano seguinte. Abraão esperou, ano após ano, e durante esse tempo, sua fé foi sendo fortalecida. Olhe para Moisés. Antes de libertar uma nação inteira, ele passou 40 anos no deserto. 40 anos. Foi ali, longe dos aplausos, longe das multidões, que Deus preparou o homem que pisaria diante de Faraó. E pense em José. Ele recebeu um sonho ainda jovem, mas antes de vê-lo realizado, foi traído, vendido, esquecido, preso injustamente. Qualquer pessoa diria: Deus abandonou José. Mas Deus nunca saiu de perto dele. Cada etapa era uma preparação, porque José não precisava apenas chegar ao palácio, precisava chegar preparado. Talvez, se Deus tivesse respondido algumas das suas orações imediatamente, você teria recebido algo, sem estar pronto para viver aquilo. E Deus ama você demais para permitir isso. Nós enxergamos a espera como atraso. Deus enxerga como preparação. Nós olhamos para a porta fechada. Deus olha para o caminho que está construindo atrás dela. É durante a espera que aprendemos a confiar. É durante o silêncio que nossa fé cria raízes, porque qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira fé nasce quando continuamos caminhando, mesmo sem entender. E talvez esse seja exatamente o momento que você está vivendo hoje. Você ainda não recebeu a resposta, mas já não é mais a mesma pessoa de quando começou a orar. Você amadureceu, aprendeu, ficou mais forte. E mesmo sem perceber, Deus estava trabalhando em você, enquanto você esperava que Ele trabalhasse ao seu redor. E existe uma verdade que pode trazer paz ao seu coração. Uma verdade que mudou a vida de homens e mulheres de Deus. E que também pode transformar a sua, porque o silêncio nunca foi o fim da história. Na verdade, muitas vezes, ele foi apenas o começo. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo um dos períodos mais difíceis da sua vida. Você continua orando, continua acreditando, continua esperando, mas a resposta parece nunca chegar. E aos poucos, o silêncio começa a te machucar, porque a espera cansa, a incerteza assusta e o coração começa a fazer perguntas que jamais imaginou fazer. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que minhas orações chegaram até o céu? Se você já pensou nisso, quero que escute com atenção, porque esta talvez seja a parte mais importante desta mensagem. Deus nunca desprezou uma única oração feita com sinceridade, nem aquela oração que você fez chorando, nem aquela que ninguém ouviu, nem aquela que você repetiu dezenas de vezes. Ele ouviu cada uma delas. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas isso não significa que Deus esteja distante. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de plantar, o tempo de esperar e também o tempo da colheita. O problema é que nós queremos viver apenas a última parte, mas Deus conhece o valor.
de cada etapa, porque uma fé que nunca precisou esperar, jamais conhecerá a alegria de ver Deus agir no tempo certo. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo da preparação, mesmo que os seus olhos não consigam perceber, mesmo que tudo pareça parado, mesmo que ninguém compreenda o que você está enfrentando. Deus continua escrevendo cada capítulo da sua história. E Ele nunca abandona aquilo que começou. Um dia você vai olhar para trás e entender por que algumas respostas demoraram, por que algumas portas permaneceram fechadas, por que alguns caminhos terminaram. E nesse dia você vai perceber que Deus nunca chegou atrasado. Ele chegou no momento perfeito, porque os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu continuo confiando em Deus. Que a paz do Senhor guarde o seu coração. Fortaleça a sua fé. E lembre você todos os dias que Deus continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.